Graça e paz. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu quero fazer uma reflexão bem importante aqui com você sobre retorno. E eu encontrei passagens bíblicas que deixam bem claro como tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que intencionamos, seja de bem, seja de mal, para uma outra pessoa, acaba retornando para a nossa vida. Então, se os versículos, inclusive, que eu vou ler aqui para vocês, nos fazem refletir sobre como o que a gente faz para o outro retorna para a gente, é óbvio, né, que todo mundo precisa pensar sobre isso e buscar fazer o bem, para que o bem retorne, para que ao você levar a alegria na vida de outra pessoa, a alegria também retorne para você. Que assim como você ajuda outra pessoa que precisa, essa prosperidade da bondade, da generosidade, ela retorne para a tua vida multiplicada. Porque não sou eu que estou falando. A palavra de Deus, ela nos garante que tudo aquilo que nós fazemos volta para a nossa própria vida, mesmo quando fazemos com intenção para nós mesmos, porque plantamos sementes, ou quando plantamos sementes na vida de outras pessoas. Então a gente precisa realmente ficar atento com quais os tipos de sementes temos lançado. E eu vou ler aqui para vocês no Salmo 7, o versículo 15 e o versículo 16. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Então, aqui o que o salmista está dizendo é que quando as pessoas eram perversas e elas faziam mal, aquele mal voltava para elas mesmas. Isso é um tipo de justiça de Deus, é um tipo de justiça do universo, né? Porque Deus está em todos os lugares e Ele vê todas as coisas. Deus habita dentro de cada um de nós. Como poderíamos ser tão tolos a ponto de pensar que algo que a gente faz não está sendo visto? Não é verdade? Se a nossa própria consciência nos acusa, como a gente pode fugir? Para onde fugir? Eu quero ler um outro versículo aqui, que está em Gálatas 6:7, que diz assim: tudo que o homem semear, isso também colherá. Quando diz tudo, essa palavra de estudo, ela engloba não só a semeadura natural, que você vai lá na terra, planta uma semente realmente para nascer uma árvore, não é só isso, mas é que em tudo na nossa vida, tudo que a gente planta, a gente colhe. Deus não se deixa enganar, diz esse mesmo versículo. Ele não se deixa zombar. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Quando eu falo aqui sobre amor, quando eu falo aqui sobre perdão, isso é tudo, né? Tá tudo aqui englobado. Presta atenção. Quando você lança um pensamento contra a vida de outra pessoa, quando você lança uma palavra de algo que você não tem certeza, algo que você apenas ouviu de alguém e você leva essa conversa adiante, falando para mais alguém, e essa outra pessoa com certeza vai falar para mais alguém. Então a gente começa a entender que você está colocando uma força contrária na vida dessa pessoa. E como tudo está interligado e nada passa despercebido, então esse impulso negativo que você deu na vida de outra pessoa, ele também acontecerá na tua vida.
E o que acontece quando a gente não está caminhando bem? Quando a gente não está tendo sucesso, a gente não está sendo bem sucedido no que estamos fazendo. A tendência do ser humano sempre é buscar uma desculpa, é colocar a culpa no outro, é colocar a culpa numa situação, é colocar a culpa num governo, é colocar a culpa no parente, é colocar a culpa em um amigo. A culpa sempre é de outra pessoa. Vou dar um exemplo simples aqui: uma pessoa se divorcia 3, 4 vezes, mas a culpa é sempre do parceiro, não é dela. Então, se a gente não parar para se autoanalisar, para buscar entender onde é que a gente está errando, se a gente não conseguir se arrepender, se a gente não conseguir buscar um conserto com Deus, a gente vai seguir levando a vida sempre errante e sempre colhendo os frutos desses erros, de gastar a nossa energia, de gastar a nossa vida buscando apontar o erro do outro para parecer melhor. Porque quando eu falo do erro do outro, eu tenho a impressão que eu não cometo aquele erro, mas eu posso estar cometendo muitos outros, inclusive o fato de estar falando da vida do outro. Então perceba como é sério, sério, sério esse retorno que nós temos sobre as nossas vidas, das nossas próprias atitudes. Que quando a gente consegue analisar as próprias atitudes, analisar, avaliar e mudar o comportamento, mudar aquilo que não está funcionando para o que realmente funciona. Olha, eu não quero ficar aqui falando de mim, eu estou falando aqui da palavra de Deus, que para mim é o suficiente. Porém, eu já pratiquei essas coisas quando eu fiz de maneira intencional, de maneira como uma renúncia. Eu realmente comecei a entender que tudo isso é verdade. Os resultados são tão rápidos, os resultados são tão exatos, que eu falei, não é possível. Por que eu perdi tanto tempo na minha vida cuidando da vida de outra pessoa? Por que eu perdi tanto tempo da minha vida criticando outra pessoa, buscando falar da vida do outro, me distraindo da minha própria vida? Não é possível que eu fiz isso. E eu realmente passei a buscar mais o silêncio e sempre estar em reunião, sempre estar com outras pessoas, observar, ficar, falar o menos possível sobre a vida de outra pessoa. Quando alguém vem me trazer, olha, eu não quero saber, ou eu tento ajudar essa outra pessoa a analisar o ponto de vista daquela pessoa da qual aqui está sendo falado, e eu penso assim, o que essa pessoa tem de dores, o que essa pessoa sofreu, por que ela é assim, por que ela fez isso, o que levou ela a fazer isso. Então, encobrir com amor, justificar com amor, não é ser conivente com o erro, entende? É bem diferente. É você olhar com o olhar da outra pessoa. E se você pode ir até essa pessoa, conversar sobre esse assunto, ajudar a esclarecer, ajudar essa pessoa a mudar a direção, esse é um ponto. Mas se você não pode fazer isso, também não atrapalha. Não fala da vida da pessoa pelas costas, entende? Mesmo que isso envolva a tua própria vida. Como, por exemplo, a gente costuma falar mal do marido, a gente costuma falar mal do filho. E aí essa pessoa que tá ouvindo a gente falar mal, às vezes ela pega assim uma certa intolerância, uma certa antipatia. E aí você não entende por quê. Porque você, ao invés de ir lá e falar os pontos bons, as qualidades, fazer um elogio, você sempre vai para criticar e falar só dos defeitos. Então, dá uma impressão de que a pessoa só tem defeitos, e isso te faz parecer uma vítima. Ah, coitada de mim. Nossa, meu marido é tão perverso. Ai, coitada de mim. Os meus filhos fazem isso, fazem aquilo. E você?
Por que você não para pensar em você? Qual é a sua atitude? Você está botando energia, você está impulsionando ali, você está pondo impulso para que essa situação siga mais e mais. Falar da vida dos seus familiares e falar mal não vai resolver a situação, mas conversar com cada um deles, expor os teus pontos, né? Por que aquilo te incomoda e permitir que as pessoas falem também o que incomoda nelas a partir de você, o que você faz que incomoda as outras pessoas. Então isso é de tanta sabedoria, que é uma minoria que executa isso, que faz dessa maneira. Só que a Bíblia, ela nos traz muita luz quando nós fazemos leitura. E eu pego um salmo para ler por semana. E durante a semana inteira, lendo aquele salmo pela manhã quando eu acordo e antes de deitar, o que eu percebo? Que o mesmo salmo que eu leio, eu vou ler em volta de 14 vezes ou às vezes mais para entender, eu encontro essa pérola que está dizendo aqui que cavou um poço e o fez fundo e caiu na própria cova que fez. E o versículo 16, a sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Então, o que está dizendo aqui é que tudo aquilo que a gente prepara para o outro retorna para a nossa vida. E se nesse versículo eu estou falando sobre o que é ruim, existem versículos também que falam sobre o que é bom, sobre como fazer o bem para o outro engrandece a nossa vida. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou te contar porque está no livro de Ruth. E se você não tem hábito de ler a Bíblia, como eu já expliquei aqui em outro vídeo, no comecinho da Bíblia existe um índice e você pode ler ali o nome dos livros e ver a página que está. Então você vai até o livro que você quer ler e procura o número do capítulo. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui nesse livro de Ruth. Ruth fica logo depois de Juízes, tá? É um livro pequeno que conta uma história muito bonita. Ruth, ela era uma mulher moabita e existe uma família que sai da terra e por causa de fome, né? Então, essa família, ela sai dessa terra de Belém de Judá e vai para Moabe. E a Ruth, ela aparece nessa história porque os filhos dessa família se casam com duas moabitas, que é a Ruth e a Orfa. Mas eu não vou me atentar aqui completamente a essa... A história em si eu conheço e vou dar uma resumida. Quando Ruth fica viúva, porque essa família que sai lá da terra deles, de Belém de Judá, e vai para Moabe, eles não estão debaixo de bênção. E acaba que os dois filhos dessa mulher morrem depois que o esposo já morreu. Na verdade, ela já fica viúva, os filhos morrem, e aí ficam 3 viúvas, né? Fica a Noemi, a Ruth e a Orfa. Então, ela despede as noras e diz, volta para a terra de vocês, volta para a sua família, porque eu vou embora de volta para minha terra. E Ruth se agarra a essa sogra e diz, não, onde você for eu vou, o teu povo vai ser meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Ela abre mão da vida dela, de tudo que ela era, e segue essa sogra que não tem nada para oferecer para ela, não é por interesse, não é por nada. E ela vai para a terra da sogra dela. Chega lá, nos campos, eles são judeus, eles têm algumas regras dadas por Deus para ajudar as pessoas, tipo viúvas, órfãos, né? Pessoas carentes, estrangeiros, que seria na hora da colheita deixar o que fica para trás, algumas
espigas que caem no chão, algumas que ficam na hora da colheita ali, fica esquecida, que não voltem aos campos para buscar o que restou, mas que deixe lá para que as pessoas necessitadas, menos favorecidas, elas façam essa colheita do que restou. E aí Ruth fala para a sogra dela: eu vou sair e vou colher, é tempo de cegar, e eu vou lá colher algumas espigas, né, para que nós tenhamos o que comer. E ela vai fazendo isso. Só que acontece que ela vai colher dentro do campo de um homem, e este homem, ele acaba se encantando com ela. E ele é um homem de muitas terras, e ele é parente do sogro falecido. Então, veja só como não existe coincidência na vida, mas pura providência de Deus. E a vida de Ruth, com aquele bem que ela plantou, né, sobre a vida da sogra dela, a sorte dela começa a mudar, porque ela diz: eu vou para onde você for, e o teu povo será o meu povo. Onde você reclinar a sua cabeça, eu também reclinarei a minha. E o teu Deus será o meu Deus. E era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele viu que havia em Ruth um coração disposto a servi-lo. E aí aqui aparece Boaz, que é este parente que tem uma história ainda mais complexa por trás, porque ele é o parente remidor, né? Então, quando também existia ali uma outra lei, que quando um parente quisesse remir, né, uma mulher viúva, então no caso tinha lá o irmão mais novo, que tinha o mais velho, que tinha algum tipo de primo. Então existia os graus de parentela, e se aquele primeiro parente que tinha o direito de ser o remidor, ele não quisesse, ele abrisse mão do direito, aí ficaria para o próximo. E aí Boaz, ele faz toda ali uma, entre aspas, tá, uma trama. Ele bola um plano, vai até o parente que tinha mais direito do que ele, mostra que a moça era moabita, que elas estão endividadas, que tem que pagar, né, os tributos das terras que o marido de Noemi deixou, porque a Noemi, ela tem terras, mas são terras que não são produtivas, são terras que têm dívidas, né? E aí essa pessoa não quer, ela fala: não, eu não quero remir, não quero. E aí o Boaz, então ele vem e vai ser o remidor, né, da Ruth. Então ele se casa com a Ruth, e ele é um homem de muitas posses, de muitas terras. E depois também, para eu não ficar me aprofundando tanto nessa história, Ruth acaba entrando na genealogia de Jesus Cristo. E é muito lindo essa história de Ruth, porque Boaz ali, ele é o remidor, né, de Ruth, mas Jesus Cristo, ele é o remidor da humanidade, né? Ele traz a remissão dos pecados, ele é o redentor, né? Então, essa história de Ruth, ela ilustra um romance muito lindo. Aqui tem muitos ensinamentos, e o bem que ela fez para a sogra dela de maneira desinteressada voltou para a vida dela, e ela teve netos, que ela deu netos para Noemi, que não do filho, né, mas de toda maneira estava ali entre a parentela, né, do marido dela, da Noemi, que ele chamava Abimeleque. Então, essa história de Ruth, ela é muito bonita, tem muitos detalhes, não dá para ficar falando aqui tudo num vídeo, mas eu gostaria que você tivesse essa curiosidade aguçada, de você entender que nós somos como esses personagens que a Bíblia traz. Nós temos a nossa vida escrita, né, nas mãos de Deus. Deus nos deu um livre-arbítrio,
mas Ele tem um plano superior para as nossas vidas e Ele nos deixa caminhar por onde nós quisermos. Se nós quisermos fazer todas as nossas vontades aqui na terra, e tem a vontade celestial do Pai, quando nós abrimos mão muitas vezes de coisas que são tão inúteis, que não acrescentam, nós deixamos nos influenciar pela palavra de Deus e começamos a meditar em coisas que são úteis. Porque quando a gente começa a pensar no bem que Deus quer nos fazer, no favor que Deus quer nos fazer, nós deixamos muitas vezes a nossa natureza má, porque a natureza do ser humano ela é má, verdade é. Nós deixamos essa natureza má para fazermos o bem de uma maneira intencional, proposital, para acolher. Então, às vezes a pessoa fala assim, isso é interesse. Se você nem souber disso, do que eu estou te falando aqui, e você fizer por acidente, você vai colher da mesma maneira. Mas se de maneira intencional, você começar a fazer o bem, todos os dias você buscar em Deus, saber, Senhor, o que eu posso fazer hoje de bem para uma outra pessoa? O que eu posso contribuir hoje para que a vida de outras pessoas sejam mais felizes? Pai, o que eu posso fazer hoje para tornar alguém melhor? E nesse processo você vai se tornando uma pessoa melhor. E nesse processo, cada semente que você plantar, você vai colher. E isso é fato. E não tem nada de errado nisso. A palavra de Deus também diz no livro de Hebreus, quando está falando ali da fé, que é necessário que todo aquele que busque ao Senhor acredite, tenha fé, creia que Ele é presenteador ou galardoador, como está em algumas versões, daqueles que o buscam, e que é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus o faça com fé. Não é uma fé que Deus está no céu e que nós estamos aqui na terra. É uma fé de que Ele é nosso Pai, o nosso Criador, que Ele se importa, que Ele nos ama, que Ele quer nos presentear. Por isso Ele deixou essas leis, como eu acabei de falar aqui. São detalhes, mas Ele deixou para que cada um de nós fizéssemos algo de bom e colhêssemos algo de bom. Que se nós fizéssemos o mal para o próximo, nós colhêssemos o próprio mal que fizéssemos para o próximo. Porque Deus, Ele é bom, Ele é justo e Ele é fiel. E quando Ele enviou Jesus Cristo para que nós fôssemos redimidos, Ele já sabia que uma grande parte iria rejeitar Jesus Cristo, a obra dele, a começar daquele povo que estava lá convivendo com ele, vendo os milagres. Imagina 2025 anos depois que o cristianismo veio a existir, pessoas ainda o rejeitam, pessoas não querem saber, pessoas não conhecem e não querem conhecer. Mas existem os que querem. E eu vou falar em outro vídeo aqui sobre aqueles que são, sabe, os que são, aqueles com que Deus pode contar, aqueles que em sinceridade se esforçam para fazer com que esse evangelho, essas boas novas de Cristo sejam levados adiante, que as boas novas de Cristo, elas sejam faladas por toda a terra, porque haverá muita vida sobre a terra enquanto essa palavra for falada e divulgada. Porque apenas os ignorantes, apenas os que não conhecem, vão falar contra. Aqui existem inúmeros ensinamentos, mandamentos que nos mostram o caminho da vitória. Existem pessoas que estão por aí ensinando lei da atração, falando de física, falando de mecânica quântica. E eu estudei tudo isso e concordo com muitas coisas, sim,
porque o fundamento disso tudo está aqui, dentro do que eu acabei de te falar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se isso não é a lei da atração que ensinam por aí, isso é o quê? Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você plantar a fofoca, destruição na vida de outra pessoa, você está atraindo destruição para sua própria vida. Se você pensar no bem para você mesmo e você não fizer o bem para outra pessoa, não espera que esse bem venha, porque não funciona. E as pessoas falam, essa tal de lei da atração não funciona, isso é tudo besteira, é pensamento positivo. Se você não colocar em ação, é pensamento positivo mesmo. A gente precisa arregaçar as mangas todos os dias e sair para fazer a obra. Você precisa trabalhar para ganhar salário, você precisa trabalhar para ter o que comer, para pagar contas. Você precisa ser produtivo na tua casa, se você não trabalha, colaborar com os teus pais, lavar uma louça, colaborar com a tua esposa, com o teu esposo, ajudar. Você precisa contribuir na tua família. Muitas vezes um parente está precisando de você, muitas vezes uma pessoa precisa de uma carona, precisa de um acompanhamento até o médico. Tudo isso a gente está aqui para realizar, para ajudar a outra pessoa. Se a gente tiver uma vida egoísta, onde a gente só pensa na gente mesmo, o que a gente vai colher de frutos? Então eu quero que você desperte a tua mente, que você desperte para o retorno. Tudo tem um retorno. Quer você queira ou não, você vai colher. Se você acha que você pode plantar uma semente e deixar ela lá, você fique sabendo que você é responsável pela colheita. Ninguém vai lá colher o fruto que é teu. Também você não precisa ficar com pressa, ansioso ou com medo de alguém pegar aquilo que é teu. Aquilo que é teu é só teu. Aquilo que você plantou de bom, só você vai colher. O bom emprego é teu, a promoção do emprego é tua. Os teus clientes, quando você tem um comércio, quando você faz venda, seja o que for, o que é teu é teu. Mas é bem triste quando a pessoa fala mal, ela fala mal do cliente, ela fala mal de todo mundo, ela aponta os erros e depois ela não entende por que ela não faz boas vendas, por que ela não tem bons resultados. Fala mal dos professores, não entende por que não vai bem. Fala mal dos colegas de escola, não entende por que não flui, por que no dia da prova trava tudo. Libera a tua mente para o que é bom, para ter bons pensamentos, para meditar no que é bom. E arregaça as mangas e vai fazer. Não é só pensar, é pensar e fazer. Pequenos gestos, pequenas obras, pequenas tarefas vão mudando o nosso interior e vão mostrando para Deus, vão mostrando para o universo as nossas intenções. Quais são as nossas verdadeiras intenções na vida? E eu vou deixar uma pergunta aqui. Em que eu posso ser útil hoje? Que eu realmente consiga hoje ser útil para você com esse vídeo. Se você gostou, não te custa nada. Deixa um like, um joinha e se inscreva no canal. Se você gostou, manda para alguém também, pode ser bom para outra pessoa, tá bom? Eu quero te agradecer por ter estado comigo até aqui e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que Deus abra a tua mente, o teu entendimento para coisas que realmente funcionam, que eu já tenho vivido na minha vida há muitos anos. Eu já estou no Evangelho, já estou como uma cristã, fazendo o que a Bíblia fala, seguindo os bons conselhos há 22 anos.
e a minha vida realmente tem sido de paz, de alegria e de socorro. Em todos os momentos que eu preciso de um socorro, o Senhor nunca deixou faltar. E é por isso que eu estou aqui hoje, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.